Graça e paz, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui começando a terceira aula da Universidade da Vida, esse curso que vai transformar a sua vida, que vai transformar você em uma nova pessoa, em nome de Jesus, tá bom? Nossa terceira aula, a melhor experiência da sua vida, tá? Então a gente vai estar falando, que experiência é essa? O que é que Jesus pode mudar realmente a nossa vida, tá bom? Então, primeiramente eu queria estar orando, tá? Queria que Deus abençoasse a sua vida, a sua casa, todas as áreas. Queria que você orasse junto comigo para a gente estar começando essa aula maravilhosa, tá bom? Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, como assim a mim também. Senhor, nos dá entendimento e esclarecimento, Pai, para que a gente venha aprender de Ti cada vez mais. E, acima de tudo, a gente venha depender de Ti, Senhor. Nós te agradecemos. Abençoa a nossa vida grandiosamente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa terceira aula, eu vou estar falando para vocês que experiência é essa, né? O que é que acontece quando a gente aceita Jesus, né? O que faz a gente mudar? Porque às vezes você pode estar pensando em casa, o pessoal fala de Jesus, fala que teve uma experiência com Ele, mas pode ser que você tenha aquela dúvida, né? Como eu também já tive. Que experiência é essa? Porque até então, muitos de nós só conhecemos Jesus de falar. As pessoas chegam pra gente, os cristãos, as pessoas que frequentam a igreja, chegam pra gente, falam de Jesus, diz que Jesus pode mudar a nossa vida, mas às vezes a gente não consegue enxergar isso, entender e muito menos sentir. Que experiência é essa que a gente tem, né? Então nessa aula da UV a gente vai estar explicando tudo isso, como é que você vai, vamos dizer assim, tá buscando essa experiência nova com Deus quando a gente busca verdadeiramente, tá bom? Então, nós temos que entregar a Deus tudo que for da velha vida, tá? Nessa aula a gente vai usar muito esse termo, velha vida e nova vida. Mas o que é isso? Velha vida é quando a gente era até hoje, né? Até o momento que a gente aceitou Jesus. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, a nossa vida é transformada. E nós dizemos que a gente nasceu de novo. Tem uma história na Bíblia que é muito interessante, que é Nicodemos. Nicodemos, um homem muito instruído, tanto da lei do homem como da lei de Deus. E quando ele chegou a Jesus, ele perguntou para Jesus, né? Jesus, como é que pode fazer tantos milagres se Deus não estiver com você? Então, ele não tinha essa experiência, né? Ele via que Jesus fazia milagre, ele sabia que Deus estava com ele, porque sem Deus ele não conseguia fazer os milagres que ele fazia, mas ainda assim ficou uma dúvida. Então, seria bom, né, se hoje a gente pudesse chegar assim pessoalmente para Jesus e perguntar: Jesus, como é que tu consegue fazer tanto milagre se Deus não está contigo? Hoje a gente não pode chegar pessoalmente para Jesus, né, porque a gente não viveu a época dele, mas ele deixou o Espírito Santo para nos estar guiando e nos direcionando. Que eu acho, de certa forma, que é até melhor, porque nós podemos buscar Ele a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer situação que a gente estiver passando, tanto as boas como as ruins. A experiência que Deus nos dá é viver dependendo dEle, né? Tudo que a gente for fazer, agradecer, essa aula aqui maravilhosa que você vai estar assistindo, nós oramos antes para estar passando aqui essa aula para vocês, pedindo para que Deus me use toda a produção, use essa igreja maravilhosa que é a Igreja Batista Nacional Filadélfia, né, para estar passando essa aula maravilhosa para vocês. E também a gente ora para vocês que vão estar assistindo, para estar recebendo essa palavra, que não depende de mim, gente. Eu quero até que vocês me esqueçam, mas que a palavra de Deus venha afirmar no coração de vocês, tá bom? Então, nós temos que demonstrar o efeito que Jesus tem na nossa vida. Qual é o efeito que Ele tem quando nós aceitamos Jesus? O que é que muda? Não se assuste, mas eu vou dizer que muda tudo. Muda as amizades, muda o jeito de falar, muda o seu semblante, muda o jeito de você ver as coisas, muda o jeito de você falar, muda o jeito de pensar. Então muda tudo. Jesus, Ele muda todas as nossas áreas. Ele não muda uma área só. Exemplo, você tem fraqueza em uma área, ou peca muito em uma área. Deus, Ele não vai corrigir só aquilo, Ele vai corrigir aquela área que você tem fraqueza, que você tem pecado, que você declarou a Ele, porque quando nós declaramos a Deus o nosso pecado, então cai por terra todo o mal. Então o inimigo já não vai ter mais poder sobre a nossa vida, porque Jesus vai agir, né? Então Ele vai trabalhar todas as áreas, o emocional,
o físico, a saúde, né? Como mais na frente a gente vai ver que Jesus derramou os seus 7 sangues para estar nos lavando, purificando, resgatando e salvando. Amém? Então, nós temos que demonstrar, né? Aí a gente tem essas 2 naturezas, a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza é tudo que era antes de você aceitar Jesus. O jeito que você pensava, o jeito que você agia, sendo você homem ou mulher, as coisas erradas que você fazia, e às vezes a gente nem acha que faz coisa errada, por quê? Porque a gente foi instruído para aquilo, a gente foi ensinado daquela forma. Então, quando a gente aceita Jesus, que Deus vem na tua vida mesmo verdadeiramente e o Espírito Santo transforma a sua vida, tudo muda. Mas aí você pode falar assim, rapaz, muda como? Eu queria sentir essa mudança, eu queria ver essa mudança, eu queria viver isso. Durante a sua caminhada, né, depois que você aceita Jesus, você vai ser muito confrontado, né, porque você achava que fazia uma coisa certa, aí Jesus vem e diz, pá, isso não é certo. Aí você fala, meu Deus, eu pensava que isso era certo. Ou então você acha que você sabe que estava fazendo alguma coisa errada, mas te agrada. Isso faz com que você se sinta bem. Mas Jesus vem, toca no teu coração, na tua mente e te mostra que isso não era o que era para você fazer. E aí que vem os confrontos, né? Não, mas eu fui criado assim, eu tenho uma opinião formada disso, eu sou assim, vou continuar assim e vou morrer assim. Aí Jesus vem e fala, você não era assim, não vai continuar assim e não vai morrer assim. Por quê? Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, na própria Bíblia diz que entrega o teu caminho a Deus e Ele vai te guiar, né? Então, assim, quando a gente entrega o caminho a Deus, a gente não faz mais a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Mas aí Deus é tão bom, Deus é tão tremendo, que Ele vai nos transformar, vai moldar, vai fazer com que a gente tenha uma nova vida, e aí sim, nós estamos prontos e preparados para receber a bênção que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber uma bênção. Por quê? Porque às vezes a gente recebe uma bênção, a gente não sabe administrar ela, não sabe cuidar daquela bênção, não sabe como manter aquela bênção na nossa vida. E muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, né? Mas quando vem a nova natureza, nós nos dedicamos a Deus e nós fazemos com que que essa bênção que a gente venha e fique. Porque Deus, na Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que sereis abundante em todas as áreas. É para a gente ser próspero na saúde, é para a gente ser próspero no trabalho, é para a gente ser próspero na família, é para a gente ser próspero como amigo, como pai, como filho, como líder, como discípulo. Todas as áreas da sua vida, se tiver 1000 áreas, pois as 1000 áreas Deus tem um poder tremendo de estar abençoando a sua vida. Amém? Então, essa velha vida é uma vida que você vai se esquecer, é uma vida que você vai ser confrontado, que você vai ser toda hora confrontado e dizer assim, rapaz, eu fazia isso, não vou fazer mais. Eu andava com certas amizades, não vou fazer mais. Peraí, eu não estou dizendo para vocês chutar o pau da barraca e se intrigar com todo mundo, não. Mas no decorrer da sua caminhada, você vai vendo que certas amizades não são boas para vocês. E vai chegar um certo momento que você vai ser bênção naquela vida daquela pessoa, que no começo você se afastou, porque você aceitou Jesus, não queria aquela velha vida, não queria aquelas velhas amizades. Você vai se preparar, vai se moldar, vai entender o que Jesus quer na sua vida, qual o propósito que Jesus tem para você, e vai chegar um momento que Deus vai proporcionar aquela experiência, aquele momento que você vai chegar naquelas pessoas que no começo você se afastou. Não é obrigado você se afastar não, mas vai acontecer isso. Então você vai chegar naquela pessoa e vai estar falando da palavra. E você vai ser uma pessoa abençoadora, né? Antes você recebeu a bênção, alguém chegou para você e falou de Jesus, você aceitou e passou por todo esse processo, que um desses processos aqui na Igreja Batista de Filadélfia é a Universidade da Vida, que é um dos cursos que vai fazer com que você expanda a sua mente, a sua visão, o seu olhar espiritual. Você também vai escutar muito esse termo, olhar espiritual. Então, assim, é um novo mundo, é uma nova vida realmente, é como se você estivesse nascendo de novo a partir daquele dia, né? Nicodemos, ele falou assim, mas eu sou muito grande para voltar para o ventre da minha mãe. Aí Jesus, eu acho que até Jesus, assim, trazendo por dias atrás, ele deu um sorrisozinho, né?
assim, oh meu Deus, ele não sabe o que diz, né? Então assim, não, Nicodemo, não precisa você voltar para o ventre da sua mãe, mas de hoje em diante, desse minuto em diante, você pode nascer novamente e transformar toda a sua vida. Então, por isso que a igreja tem um papel importante na nossa vida, congregar, participar da igreja, porque a igreja te dá toda uma estrutura de ensinamento, direção, mas Deus é tão tremendo, Deus é tão, assim, máximo, vamos dizer assim, que Ele deu um tal do livre-arbítrio. Nós estamos aqui, nós nos preparamos, nós damos treinamento, nós damos aula, nós lhe direcionamos como é que você vai ver essa nova vida, mas no final a decisão é sua. Você que decide participar dessa nova vida. Nós estamos aqui simplesmente assim, ó, de braços abertos, para lhe instruir, lhe direcionar e fazer essa caminhada. Assim como aconteceu comigo. Né? Alguém chegou para mim, falou de Jesus, me trouxe para a igreja e eu fui aceitando Jesus, fui vendo como é que as coisas funcionam e eu aceitei isso para mim. Né? E essa pessoa foi a minha esposa. Né? Mas você pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um irmão, pode ser um amigo de trabalho, de faculdade. Colocar alguém na sua vida para estar falando dele. Porque na própria palavra diz, ide pregar o evangelho a todas as nações. Qual é a nossa nação? Nossa nação é minha rua, é minha escola, é meu trabalho, é as pessoas que estão ao meu redor. Então assim, a gente vai vivendo essa nova vida e aprendendo. Assim como a gente nasce, a gente aprende a falar, a caminhar, a comer, aqui também é do mesmo jeito. Né? A gente vai aprender a falar direito, a gente vai aprender a falar de Jesus, a gente vai mudar o nosso linguajar. Se você é uma pessoa que xinga muito, você vai parar de xingar. Se você é uma pessoa que é muito nervosa, você vai ficar mais calmo. Se você é uma pessoa que tem tendência à depressão, essa depressão vai sair porque Deus vai lhe curar, né? Porque tem todo esse processo de cura. Né? Você vai para o encontro, que nessa Universidade da Vida que você vai falar muito sobre encontro também. O encontro é uma ação assim, tremenda que realmente assim, muda a sua vida, assim que você vai ser confrontado dos pés à cabeça, mas assim, Deus sempre direcionando. Gente, eu queria explicar aqui uma coisa para vocês. Muitas vezes quando a gente conhece Jesus, a gente começa a frequentar a igreja, começa a andar com as pessoas, às vezes a gente acha que tudo é muito chato, que tudo é proibido, que tudo não pode. Não é que as coisas são chatas, as coisas de Deus não são chatas, as coisas de Deus não são proibidas. Simplesmente a gente foi criado de uma forma que não foi a que Jesus quer para nós. Mas quando a gente tem essa experiência com Deus, essa experiência com Jesus, quando a gente aceita esses 7 derramamentos de sangue na nossa vida, então nós vamos ver que tudo vem para melhor. Eu até falo isso quando eu vou falar de Deus assim, no Evangelho, eu até peço perdão, né? Porque assim, o pior que acontece na sua vida quando você aceitar Jesus, o pior que acontece é você melhorar. O pior que acontece. Então, para você ver a dimensão como é essa nova vida, e realmente é uma nova vida. Espero que através dessa aula e através de toda a Universidade da Vida, você sabe daquele estalo, aquela virada de chave, e que você venha estar mesmo realmente transformando a sua vida e mudando sua vida para melhor em todas as áreas. Amém? Os 7 derramamentos que eu falei, muitos de vocês já ouviram falar na caminhada de Jesus, né? Quando Jesus foi crucificado. Aquele processo ali não foi só um acontecimento, não foi só Jesus carregando a cruz e sendo crucificado. Aquilo ali foi todo um propósito de Deus que Ele colocou para o seu Filho Jesus para estar nos salvando. Né? Que o pecado vem lá de Adão e Eva, não vou entrar muito nesses detalhes, mas quando você acompanhar toda a Universidade da Vida, você vai entender que cada aula se encaixa na outra e vai te dar um esclarecimento assim, bem diferente. Né? Então, assim, quando Deus fez a crucificação, o percurso da crucificação, carregando a cruz, Ele fez 7 derramamentos de sangue. E esses 7 derramamentos têm um significado. É o significado da salvação da nossa vida. Né? Então, são 7 derramamentos. Certo? Então, vou estar explicando para vocês o primeiro. O primeiro Ele derramou suor de sangue. Né? Ele suou do rosto. Então, esse sangue é o sangue que representa a fidelidade. Né? Deus foi traído por Judas, foi traído pelas pessoas, né? Então esse sangue, quando derramando o rosto, ele está derramando a fidelidade dele em nossa vida. Outro termo que você vai escutar bastante aqui é derramar o sangue.
Senhor, derrama o teu sangue na minha vida, derrama assim. Então, quando você vê esses termos, a Universidade da Vida também tem essa parte de você já estar aprendendo os termos que a igreja usa. Porque, como eu falei, né? A gente aprende até a falar. Né? Então, assim, quando a gente fala assim, Senhor, derrama o sangue do teu rosto em mim, está fazendo o quê? Que Deus está derramando a sua fidelidade em nós. Então, nós vamos ser fiel, cair por terra toda infidelidade, toda traição na nossa vida. Amém? O segundo derramamento é as 39 chibatadas que Jesus recebeu. Jesus recebeu 39 chibatadas nas costas. Né? Tem um filme muito bom que passa aí na televisão, que você já deve ter assistido. Então, aquelas chibatadas não foram à toa, não foram simplesmente para castigar. Além do castigo, também teve a questão da cura. Aquelas 39 chibatadas, Deus está derramando sobre nós todas as curas, que são as 39 enfermidades máximas que a gente tem. Então, quando Deus recebeu aquelas 39 chibatadas, foi derramado sobre nós, sobre mim, sobre você que está assistindo, toda a cura. Então, toda doença, toda enfermidade na nossa vida já está caindo por terra, em nome de Jesus. Então, quando a gente aplica o sangue da cura, você está recebendo a cura de Jesus. Amém? A terceira é quando os soldados romanos colocaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, né? Que eles estavam zombando de Jesus e diziam: "Aí, rei dos judeus, está aqui tua coroa". Então, aquela coroa fez com que o rosto de Deus sangrasse, né? Então, o sangue derramado através pela coroa aplicada na cabeça de Jesus nos dá a conquista, que nós somos conquistadores, nós somos vencedores. Você vai falar muito também aqui na igreja sobre prosperidade. A prosperidade que eu falo não é só de dinheiro não, gente. O financeiro é apenas uma área que a gente tem das várias áreas que a gente tem. A gente vai conquistar a nossa saúde plena, a gente vai conquistar as nossas emoções plenas, a gente vai ter tranquilidade, que mais na frente também vocês vão ver os dons e os frutos do Espírito Santo. Nós vamos ter calma, nós vamos ter mansidão, nós vamos ter paz, nós vamos ter direcionamento e discernimento para enfrentar os problemas da vida. Porque outra coisa que a gente fala aqui também, quando você aceita Jesus, sua vida não vai ser mil maravilhas não, tá? Pelo menos não por enquanto. Você vai ser, como eu te falei, né? Você vai ser muito confrontado e você vai ter que passar por um processo de ensinamento. Mas Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem uma direção, Deus sempre tem um consolo para nos dar. Da felicidade à tristeza, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida em todas as áreas. Não tem uma área que você não possa estar entregando para Deus e Ele não venha estar tratando, curando e libertando. Amém? O quarto derramamento é da barba, né? Então, naquele tempo, os homens usavam barba e aquilo dali era uma identidade do homem. Então, quando os soldados arrancaram a barba de Jesus, estavam dizendo que ele não era homem, né? Estavam humilhando ele, era uma forma de humilhação. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você tiver passado por alguma humilhação, a pessoa te xingou, te esculhambou de todo nome e tudo, e você se sentiu humilhado. Pois naquela época de Jesus, arrancar as barbas, principalmente com força como foi arrancado, cara, era uma humilhação tremenda. Ele estava chamando a pessoa mesmo de tudo que você imaginar aí, era uma humilhação tremenda. Então esse sangue que saiu quando a barba de Jesus foi arrancada, nos dá a aceitação que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E nós temos que aceitar isso. Eu tenho que aceitar que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então eu tenho que segui-lo, eu tenho que guiar, eu tenho que procurar a sua palavra, eu tenho que saber qual o direcionamento que Ele tem para mim e tenho que seguir Ele em todas as áreas. Mansidão, liderança, prosperidade, tudo. Então, esse derramamento da barba, Ele está aplicando sangue em mim, em nós, que nós somos a imagem e a semelhança deles. Eu não sei qual é o seu caso, eu não sei qual a situação que você está passando, mas se você acha ou acredita que você não é a semelhança de Deus, está caído por terra agora em nome de Jesus. E aceite isso agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E nós temos um líder máximo, um líder, um Deus que a gente tem que seguir, que só quer o melhor para nós, e Ele é o melhor em tudo o que faz. Amém? E o quinto derramamento é das mãos. Quando aqueles cravos foram pregados nas mãos de Jesus na cruz, derramou sangue, né? Então aquele sangue das mãos
nos dá a produtividade, a prosperidade. Que aonde as nossas mãos tocarem, será próspero. Onde as nossas mãos serem direcionadas, vai ser próspero. Tudo que a gente fizer pelo agrado e o coração de Deus, a gente vai prosperar, gente. Tudo que a gente fizer, né? Então, por isso que a gente tem essa nova vida, que quando a gente tem essa nova vida, a gente tem um coração transformado. E na própria Bíblia diz que tudo que tu pedires em meu nome, eu farei. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem um coração transformado. Quando a gente tem um coração transformado, a gente tem um coração voltado para Deus. Se a gente tem um coração voltado para Deus, tudo que a gente pedir vai agradá-lo. A gente não vai pedir coisa que vai desagradar a Deus. Então, se por acaso, espero que não seja seu caso, está cancelado de novo, em nome de Jesus. Se você estiver pedindo alguma coisa que não agrade a Deus, é porque o seu coração não está totalmente voltado para Deus. Se a gente tem uma nova vida, se a gente tem um coração voltado para Deus, tudo que a gente pedir vai agradar a Deus. Então, Ele vai fazer o quê? Amém. Que assim seja. Então, Ele vai abençoar. Gente, outra coisa. Existem milhões de pessoas no mundo. Deus, Ele olha por cada um. Eu tenho meus sonhos, vocês têm os de vocês, os parentes de vocês têm os sonhos deles. E todos os nossos sonhos, se agradar a Deus, eles poderão ser realizados. Os meus sonhos não são os mesmos sonhos de vocês. Vamos lá voltar um pouco para o material. Vamos dizer que eu quero um carro, né? Um carro bem caro. Então vamos dizer lá, BMW, pronto, que eu acho que todo mundo conhece uma BMW. Eu quero uma BMW 2020, pronto. É o meu sonho. Um exemplo material para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do carro 2020. Esse sonho pode ser o meu e de outras pessoas, lógico, né? Queria aquele carro. Mas se o seu sonho for querer um carro, pode ser que não seja o mesmo carro. Então Deus ele vai realizar, porque não é todo mundo que vai querer o mesmo carro. Se eu quiser uma mansão, se eu quiser um apartamento, se eu quiser um sítio com lagoa para criar pato, criar galinha, criar cavalo, se eu quiser uma mansão dessa, e vocês também quiserem uma mansão dessa, mas entendam, não vai ser a mesma casa, não vai ser a mesma mansão. Ele pode abençoar todos nós dando um sítio do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, os bens materiais que a gente quer. Então o mundo, gente, Deus criou para ser abundante. Os meus sonhos não é o mesmo de vocês. Então o que eu quiser não vai ser a mesma coisa que vocês quiserem. E se por acaso acontecer de todo mundo querer a mesma coisa, ainda assim vai ter o suficiente para todo mundo. Porque Deus, Ele é assim, Ele é onipotente, onificente e onipresente. Amém? Ele está em todos os lugares, Ele cuida de todos nós. Amém? Então, o sexto derramamento é dos pés. Quando foi cravado os pés, os cravos nos pés de Jesus, foi derramado aquele sangue. E aquele sangue é para dar novos caminhos. Né? Nós temos uma nova direção. Nós andávamos de um jeito, recebemos Jesus, transformamos a nossa vida e agora, através do sangue derramado pelos pés de Jesus, nós temos um novo caminho a seguir. Né? E o sétimo derramamento é da lança. Quando o soldado, depois de tudo isso, acharam que Jesus ainda estava morto, o soldado, né, pegou e ainda enfiou uma estaca na costela de Jesus, né, para ver se ele realmente estava vivo. Não tem aquela coisa assim, o pessoal assim, queria tanto crucificar Jesus, queria tanto fazer mal, que ainda assim, depois de morto, eles tiravam uma dúvida. Né? Então, Jesus foi crucificado com mais duas pessoas. O primeiro, eles quebraram as pernas, que é para, tipo assim, rapaz, vamos quebrar as pernas dele, que se ele estiver vivo, ele não vai andar mais. Desculpa a brincadeira, gente, mas era assim mesmo. Hoje a gente fala assim porque a gente tem um certo entendimento, mas naquela época era um ato de pura crueldade. Um ato de pura crueldade. Tá? Então, quando foi Jesus, eles colocaram uma lança na costela de Jesus, do lado esquerdo, que é o lado do coração. Então, saiu água e sangue. Água e sangue. Ele sofreu tanto, ele passou por tanto sofrimento físico, emocional, que ele sangrou água. Né? E hoje, a ciência, querendo explicar isso, diz que pode acontecer quando a gente passa por uma pressão tão grande, tanto física como emocional, pode chegar assim a estar suando sangue e água. E esse derramamento fez com que a gente tenha o coração tratado, né? Que as feridas emocionais venham ser curadas, que não venha depressão, que não venha todas as doenças emocionais. Então, quando é derramado esse sangue em nós,
nós temos um coração tratado, um coração bom. É por isso que quando a gente fala que quando a gente aceita Jesus e tem um coração em Deus, tudo que a gente pedir vai conseguir. Por quê? Porque o nosso coração está direcionado para Ele. Amém? Então, você vai ouvir muito isso. Os 7 derramamentos do sangue, nos cultos, nas orações, tem campanhas voltadas para o derramamento de sangue, tá bom? Então, essas são as experiências que vocês vão ter com Deus. Essas são as experiências que vão fazer com que você venha estar buscando a Deus cada vez mais. Amém? Pessoal, eu vou fazer aqui uma experiênciazinha para vocês, que vocês vão entender muito bem do que foi falado aqui na aula, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3 copos. Então, aqui como é que funciona? Esse copo vai representar Jesus, tá? Esse copo escuro vai representar o pecado, a velha vida que você vivia. E esse aqui é você, tá? Então, Jesus, a velha vida e você. Então, assim, quando nós nascemos assim, ó, puro, sem maldade, sem pecado. E a partir do momento que a gente vai crescendo, vai sendo ensinado pelo mundo, pela forma que a gente vive, né? Então o pecado ele vai entrando assim devagarzinho, entra um pouquinho, aí a gente vai aprendendo o que é errado, vai fazendo pecado, vai aprendendo mais um pouquinho, e assim vai. Assim é toda a trajetória da nossa vida, tá? Depois, principalmente quando a gente chega à adolescência, é uma fase assim que a gente começa a aprender muita coisa assim que vamos dizer assim que não presta, né? E também pelo modo de vida que a gente vive, pelo modo que os nossos pais viviam. Gente, eu não estou botando culpa nos nossos pais não, tá? Eles viviam de um jeito e por alguma ocasião da vida, da situação, eles não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo de conhecer Jesus e ter essa vida transformada, e assim eles foram vivendo a vida deles. Mas a partir dessa aula, a partir dessa universidade da vida que você está fazendo, você pode ser uma pessoa transformadora na vida das pessoas que estão ao seu redor. Família, esposa, filhos. Porque aqui é uma nova vida, né? Então assim, você vai vendo que vai entrando o pecado em você, né? De diversas formas, de diversas áreas. Aí alguém vem e fala de Jesus para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz com que você nasça de novo. Ele faz com que você mude o seu pensamento, o seu modo de agir, o seu modo de fazer as coisas, o seu modo realmente de viver em todas as áreas da sua vida. Então, quando Jesus vem e você aceita Jesus, olha o que acontece. Ele lhe limpa. Através dos 7 sangues derramados, ele faz isso aqui na sua vida, ó. Ele lhe limpa, lhe lava, lhe cura. E faz com que você volte a ser uma pessoa santa, né? E Jesus, e o pecado não consegue entrar em Jesus, ó. Porque Jesus, ele não aceita o pecado, ele repudia o pecado. Ele ama as pessoas, mas o pecado não. Então Jesus, ele tem o poder até de limpar o pecado da sua vida. Amém? Bom, pessoal, então estamos chegando no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de toda essa explicação. Essa é a 3ª aula, tá? A melhor experiência da sua vida, da Universidade da Vida. Espero que vocês tenham entendido. E vamos ficando por aqui, tá bom? Queria só fazer mais uma oração para que você venha estar recebendo aí esses 7 derramamentos do sangue de Jesus, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa aula, Senhor. Abençoa cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, que esse vídeo, Senhor, alcance os lugares que a gente não consiga alcançar. Que todas as pessoas, Senhor, que venham assistir esse vídeo, venham entender um pouco mais de Ti, venham Te aceitar verdadeiramente e venham entender qual o derramamento, qual a importância que o Senhor teve na nossa vida. Nós Te agradecemos e pedimos a Tua bênção, a Tua cobertura, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Valeu.